Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prof. Louise aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Pessoal, os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje são texto injuntivo, coesão e pontuação, parênteses em termos explicativos. O texto injuntivo, ele é pautado na explicação, no método, para que possa se concretizar uma ação. Então, ele indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, editais e propagandas. O texto injuntivo informa, ajuda, aconselha, recomenda e propõe, mas também dá liberdade de atuação do interlocutor, ou seja, aquele que está lendo. O texto injuntivo ele tem algumas características, como instrui o leitor acerca de um procedimento, induz o leitor a proceder de uma determinada forma, permite a liberdade de atuação do leitor, utiliza uma linguagem objetiva e simples e utiliza predominantemente os verbos no infinitivo, imperativo ou no presente do indicativo. Aqui nós temos um exemplo de texto injuntivo. Ele tem como título Você também faz o trânsito e tem alguns subtítulos, tá? Nós vamos ler alguns fragmentos desse texto. Então, o início desse texto diz assim: faça a sua parte. Carros, motos, ônibus, bicicletas e um montão de gente. São várias as situações de perigo nas ruas e avenidas. Veja como evitá-las e transforme o mundo num lugar mais tranquilo. Então, ali diz assim, no primeiro subtítulo, de olho no farol. Antes de atravessar a rua, preste atenção no semáforo para pedestres. É proibido atravessar no vermelho. Se o vermelho estiver piscando, não se arrisque. Siga em frente no verde. Sua cidade não tem esse tipo de sinalização? Siga o semáforo dos carros. Só atravesse quando estiver vermelho para eles e nunca siga em frente no amarelo. É arriscado. Aqui nós temos outros dois fragmentos desse mesmo texto que diz assim: todos juntos. Ao caminhar com pais, familiares ou amigos, não tenha vergonha de dar a mão na hora de atravessar uma rua ou avenida. É mais seguro e a atenção é dobrada. Além da sua, tenha de quem está com você. E o cachorro escapou. Às vezes acontece de, durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo e não saia correndo atrás dele. Além dos riscos de ser atropelado por veículos, na calçada você pode ser atingido por pessoas maiores. Grite o nome do bichinho e, caso ele não volte, peça ajuda a um adulto. Aqui nós temos, então, que um texto injuntivo, né, a partir desse que nós lemos, nós podemos concluir que chamamos de texto injuntivo aquele que busca influenciar o comportamento do leitor. Nós temos também os elementos de coesão, né, que são bem importantes também para qualquer tipo de texto, inclusive no texto injuntivo. A coesão ela é uma conexão linguística que permite a amarração de ideias dentro de um texto. Então, ela permite com que as ideias do texto elas estejam amarradas, elas se encontrem sempre que preciso. E não deixe o texto repetitivo, né? Porque não adianta ficar voltando naquela mesma ideia, mas falando sempre da mesma forma e deixando o texto repetitivo e cansativo. A coesão ela faz com que as ideias voltem, as ideias conversem entre elas estejam amarradas, porém não repetitivas. E ele também permite a eficiência na transmissão de uma mensagem ao interlocutor, né? E por consequência, ela permite também o entendimento daquele texto. A coesão ela pode ser compreendida pelas relações linguísticas, então como os advérbios, os pronomes, o emprego de conectivos, que são palavrinhas que juntam uma informação à outra, os sinônimos. Tudo isso permite que o texto fale sobre o mesmo assunto, que a gente converse sobre o mesmo tema durante o texto inteiro, mas que o texto não seja repetitivo. E para ser melhor empregada, a coesão necessita de alguns recursos. Então, ela necessita de palavras e expressões, né? E tem o objetivo de estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Aqui nós temos alguns exemplos. Siga o semáforo dos carros, só atravesse quando estiver vermelho para eles. E nunca siga em frente no amarelo, é arriscado. Então, o termo eles, que é um pronome, está se referindo a carros, e então ele evita a repetição desta palavra. Seja o copiloto orientando o motorista na correria, ele pode se esquecer de regras básicas. Então, o ele evita a repetição da palavra motorista. Às vezes acontece de, durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar.
Fique calmo e não saia correndo atrás dele. Então, dele, né, está se referindo ao bicho e evita a repetição da palavra. São várias as situações de perigo nas ruas e avenidas. Veja como evitá-las e transforme o mundo num lugar mais tranquilo. Então, nós temos aqui evitá-las, que está se referindo a situações de perigo e evita a repetição desse termo. A coesão, então, né, em um texto, para que ele seja coeso, alguns pronomes podem se referir a uma palavra que já apareceu no texto, como nós vimos nesses exemplos. E aqui, né, nós voltamos a ver aquele exemplo que diz: às vezes acontece de durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo e não saia correndo atrás dele. Dele está se referindo a bicho, né? Então, assim, eu não preciso repetir a mesma palavra. A pontuação também é algo bem importante para qualquer tipo de texto. E nós temos, então, hoje, nós vamos focar nos parênteses, ok? Para relembrar o que são os sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação, eles representam pausas, destaques, entonações e transmissões de sentimento, intenções, e eles existem na linguagem escrita, mas que nos ajudam também na linguagem oral, porque eles também podem marcar o ritmo de um texto. Então, na linguagem escrita, eles dão a ela uma maior clareza, uma coesão, uma coerência, de forma que eles esclarecem, né, alguns sentidos na frase e promovem uma fácil leitura e compreensão daquele texto. O que são parênteses, prof? Então, os parênteses, eles são usados para introduzir uma informação acessória ou um termo explicativo. E nós temos como um exemplo aqui, ó. Ele insistiu, mas ninguém acreditou, que foi considerado o melhor aluno da escola. Tem uma explicação, né? Ele insistiu, porém as pessoas não acreditaram nele. Então, eu estou explicando o acontecimento. Aqui nós temos uma frase como exemplo, que diz assim, aliás, é um trecho. Como nem todos os motoristas são responsáveis, mesmo que o semáforo esteja liberado para a travessia de pedestres, olhe para todos os lados, direita e esquerda, e veja se não há ninguém desgovernado. Então, direita e esquerda, né, é o termo explicativo e está se referindo aos lados. Direita e esquerda, então, eles fornecem a explicação. Quais lados? E eles também poderiam estar entre travessões ou entre vírgulas. Nesse caso, eles estão entre parênteses. Mas não estaria errado se estivessem entre travessões ou entre vírgulas. Continuaria sendo um termo explicativo. Aqui nós temos uma frase. Após se certificar de que o sinal está verde, para a travessia, ande na faixa. Então, verde é o termo explicativo e está entre parênteses. Aqui eu tenho a mesma frase, porém o termo explicativo está entre travessões, tá? E aqui continuo com a mesma frase e o termo explicativo está entre vírgulas. As três frases estão corretas e eu posso usar o termo explicativo dessas três formas. Qual é o termo explicativo de cada frase? Minha irmã Joana, filha mais velha, mora em outra cidade. Então, eu estou explicando quem é Joana. Joana é a filha mais velha. Rosas, flores belas, são delicadas e suaves. Estou explicando que as rosas são flores belas. A criança, amiga de minha filha, tinha dores fortes. Estou explicando qual criança, né, que tinha dores fortes. Turminha, foi super legal passar esse momento com vocês, aprender um pouco mais sobre o texto injuntivo, sobre coesão, o uso dos parênteses e outros sinais de pontuação. Um super beijo para vocês e até!